Muitas pessoas vivem em função de uma aprovação alheia, e o fato é que isso não é viver, isso é sobreviver. Eu estava pensando no tanto de vezes que eu deixei de fazer coisas que eu gostaria de fazer apenas porque eu tinha receio da opinião da outra pessoa. Quantas vezes, por exemplo, eu estou falando aqui de coisas simples, eu quis fazer um elogio a uma outra pessoa e eu pensava, ai, mas se eu fizer esse elogio e a pessoa achar que eu estou dando em cima dela, ai, mas se eu fizer esse elogio e a pessoa entender uma coisa diferente do que eu estou falando. Aí se a pessoa vê tal versão minha, que é uma versão que eu não acho tão legal. Por exemplo, tem pessoas que utilizam maquiagem com tanta frequência que elas se esquecem de quem elas são sem aquela maquiagem. E aí isso pode gerar uma insegurança daquela pessoa só se sentir bem utilizando a maquiagem. E aí eu te pergunto, onde é que está a autoestima dessa pessoa que ela só se sente bem se for daquela forma, se ela estiver daquele jeito? Quantas pessoas, por exemplo, não querem usar vestidos porque tem manchas na pele da perna e não querem deixar isso à mostra? Quantas pessoas usam sempre roupa de manga longa porque têm vergonha dos seus braços? Olá, aqui é a Jéssica. Existe uma infinidade de pessoas que deixam de fazer coisas porque têm medo da opinião das outras pessoas, têm medo da reação das outras pessoas quando verem aquilo que incomodam a elas próprias. Quando, na verdade, muitas vezes isso só vai incomodar realmente só você que está se incomodando com aquilo, mas não a outras pessoas. E se elas acharem ruim também, se elas se incomodarem, o que é que você vai fazer diante disso? Porque as pessoas, elas têm o direito de achar uma coisa feia, elas têm o direito de não gostar de uma determinada coisa, mas isso não pode nos impedir, não pode nos limitar de viver verdadeiramente aquilo que a gente quer para a nossa vida. Porque senão a gente não vai viver a nossa vida, mas sim a vida que a gente acha que deveria viver por causa da opinião das outras pessoas. E a gente fica esperando uma aprovação alheia, quando Deus já nos aprovou e a gente não precisa da aprovação de outras pessoas. A gente só precisa da aprovação dele. Então, se Deus já te aprovou, por que você precisa ainda esperar a aprovação de outras pessoas? Não faz sentido, mas eu entendo. Porque a gente tem medo, e eu entendo isso, porque diversas vezes eu tive essa mesma dificuldade. E talvez em algum momento tenha com relação a alguma outra coisa. Nós somos seres humanos, estamos em constante evolução. Quando buscamos essa evolução, sim. Mas a gente também tem as nossas vulnerabilidades, a gente também tem os nossos pontos que a gente acha que não é tão legal. Seja fisicamente, seja em personalidade. Todos nós temos coisas das quais não nos agradamos em nós mesmos. E tá tudo bem, a gente não precisa gostar de todas as nossas características, mas é importante que a gente aceite essas características e que aquelas que a gente tiver condições ou possibilidades de transformar, que a gente transforme, mas as que a gente não tiver, que a gente aceite, porque a nossa vida vai ser muito mais leve, muito mais feliz se a gente aceitar aquilo que a gente não enxerga com bons olhos na gente. Aquilo que a gente não tem como transformar. Porque, por exemplo, se eu tenho um comportamento de desrespeito com relação a mim e eu não busco trabalhar esse comportamento tendo como trabalhar, porque isso é uma questão que a gente tem como trabalhar, então isso aí já é uma outra história. Agora, se, por exemplo, é algo físico, não existe como alterar essa questão específica, ou você não tem condições financeiras para alterar essa questão específica, é muito sábio aceitar. Não é por um acaso que a gente nasce com o cabelo que a gente nasce, com a cor de pele que a gente nasce, com os olhos que a gente nasce, nada é por um acaso. A gente pode até não entender todos os mecanismos ou todos os porquês, mas existe uma sabedoria por trás de tudo isso. E sabedoria também é a gente aprender a aceitar as nossas características e pensar o que é que eu posso aprender com isso, o que é que essa característica vem me mostrar. Mas vamos voltar para o foco? Hoje você sente que está vivendo a sua vida ou apenas interpretando um papel para agradar as outras pessoas. Muitas vezes a gente pode buscar uma validação externa e essa é uma armadilha. E a gente busca isso muitas vezes através das redes sociais, da nossa família, dos nossos amigos, sempre querendo que as outras pessoas validem aquilo que a gente quer fazer ou quem nós somos. As redes sociais também são um forte gatilho para quem já tem a tendência de buscar uma validação externa. E aí o problema são as redes sociais em si? Não. O problema é a família em si? Não. O problema são os amigos, é a sociedade em si? Não. O problema é cada um de nós e a solução também. Porque a partir do momento que eu entendo que eu não preciso da validação externa, que a minha própria validação basta, as coisas começam a melhorar. Mas não é que eu não quero mais validação de ninguém, porque isso não presta, não é num tom de revolta, mas é num tom de, eu aceito que lá fora muitas pessoas fazem isso, eu entendo que isso existe, mas para minha vida eu não quero. E aí eu faço diferente,
Mas também não fico criticando ou julgando quem não faz isso. Quem ainda não conseguiu entender que não precisa da validação externa. O legal é que a gente pode utilizar o autoconhecimento como um ponto de partida para a gente se libertar dessa necessidade de agradar as outras pessoas. O fato de a gente querer agradar as pessoas muitas vezes também está associado ao fato de a gente querer pertencer. Por exemplo, vamos observar na época da escola, ensino médio, ensino fundamental. A gente conseguia perceber, como tem isso na vida adulta também, mas eu quero trazer essa fase da vida, que tem grupinhos de pessoas assim, tem grupinhos de pessoas assado, tem grupinhos de pessoas que são as mais alternativas. E essas pessoas, elas se juntam. Sendo que a partir do momento que você tem os pensamentos um pouco diferentes daquele grupo, as pessoas, elas podem te olhar de uma forma diferente. E aí a gente tem medo de não pertencer mais, do grupo não nos aprovar. E aí muitas vezes a gente se paralisa. E isso acontece na vida adulta também, com os colegas de trabalho, com os colegas da igreja, dentro dos ambientes que você frequenta, independente de quais sejam eles. Mas o autoconhecimento, ele nos ajuda a sair desse estado de inércia. Entender os seus próprios valores, os seus próprios desejos, os seus próprios limites te permite ter liberdade. Te permite ser quem você verdadeiramente é e até se conectar com pessoas que estão mais alinhadas com quem você é hoje. Mas ainda assim, o interessante é que você não busque a validação ou querer agradar esse novo grupo do qual você se conectou. Porque aí você sai de uma bolha, entra em outra e a prisão continua. E a autenticidade, ela fica cada vez mais distante. E você veste uma máscara para ser aceito ou aceita. Quando na verdade você foi criado e criada para ser livre. Ser livre não quer dizer ser uma pessoa irresponsável, mas ser livre quer dizer que você tem o poder de decidir aquilo que você quer fazer. Você tem o seu livre-arbítrio. Então escolha, você pode escolher. Você tem coragem de desagradar? Ou será que o seu medo da crítica e o medo da rejeição é muito maior? Aprender a dizer não é um ato de autorrespeito. Você já parou para pensar nisso? Vamos para algumas dicas práticas agora para que você comece a viver por você. Faça uma lista das coisas que você faz simplesmente para agradar as outras pessoas, mas que verdadeiramente você não gostaria de fazer. Escolha uma dessas atitudes que você colocou na sua lista e tome a decisão de fazer diferente da próxima vez. Treine isso mentalmente. E aí eu vou te dar uma sugestão aqui de que você comece a mudar uma atitude por mês. Mas se você sentir que precisar de mais tempo, tudo bem. O importante é que verdadeiramente você se dedique para transformar isso. Se é algo que te incomoda, se você quer viver uma vida diferente. Agora, se você quer continuar no mesmo lugar, tudo bem. Pode ser que escolher transformar uma atitude dessa por mês fique muito pesado para você e tá tudo bem. Mas aí você define datas, define limites, define tempo para que verdadeiramente você já comece a se posicionar diferente. Porque senão fica algo muito mental e a gente não tem atitude prática. Então é importante que a gente estabeleça prazos. Não precisa ser um prazo de um ano também, hein? Também é importante que você crie um mantra pessoal para esses momentos que você quiser desistir ou que você estiver sentindo, eu não dou conta de fazer isso, não vai dar, não posso fazer isso. Então eu vou dar um exemplo aqui. Essa é a minha vida e eu faço as minhas escolhas. Isso é só uma sugestão, mas você pode criar o seu, você pode ver algo que realmente combina com você, que faz sentido para você. E eu te desejo coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!